Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Talvez seja uma das frases mais célebres de Fernando Pessoa. O que muitos não sabem é que foi de um sonho de um grupo de hoteleiros locais que nasceu a obra que definiria o presente e o futuro do Estoril e de Cascais. António Pinto Coelho Aguiar, Fernando Cunha Fernandes, António Teixeira Murta, António Simões de Almeida e Maurício Moraes Barra, aos quais se juntaram Luís Ataíde, Pedro Garcia e António Soares, eram empreendedores locais que um dia se atreveram a sonhar para que a obra nascesse. E a obra era recuperar o Estoril e Cascais para a sua vocação primordial, o turismo. Viviam-se tempos muito difíceis, porque tínhamos saído de uma crise de petróleo que afetou muito o setor, tínhamos saído da Revolução Portuguesa, que levou os turistas todos daqui para fora, e nós sentimos que havia necessidade de fazer qualquer coisa para fazermos sobreviver os nossos hotéis e conseguirmos captar clientela, termos receitas para fazer funcionar os hotéis. E como viajávamos muito, porque tínhamos que viajar para procurar clientes, também víamos o que eram as outras realidades, os outros destinos que concorriam connosco. Coincide também que os grandes operadores turísticos começavam a aparecer em grande força porque os preços baixaram consideravelmente e, portanto, vinha muito mais gente. Mas para aqui não vinham, porque isto aqui não tinha condições de atrair as pessoas, porque estava completamente parado já. Quando vim para o Estoril em 77, apercebi-me que havia uma grande falta de espírito de união entre os hoteleiros. E então começámos a fazer reuniões e a tentar que toda a gente percebesse que se nós trabalhássemos em conjunto, nos defendíamos muito melhor do que cada um a tentar encontrar uma salvação para ele próprio, que acabava sempre por ser pior do que aquilo que estávamos a propor. Éramos um grupo de hoteleiros que tinha a ideia de que tinha que ser feita qualquer coisa para alterar o estado em que isto estava, sendo que uma das coisas que mais contribuía negativamente para esta situação de degradação e de estagnação em que o Estoril se encontrava era o facto de não haver saneamento básico. É evidente que nós hoteleiros pergunta-se, e o que é que nos interessava haver ou não haver? Era simples. Os clientes deixavam de permanecer o dia todo nas piscinas e passavam a ir à praia. Quando chegavam à praia, as praias eram impraticáveis, parece que estávamos num país de terceiro mundo. O turismo mudou muito a partir dos anos 70 e nós continuávamos agarrados a uma imagem e uma maneira de ver o turismo muito tradicional e muito estática, e o turismo precisava de ser dinâmico. Isto, para haver uma mudança radical, precisa de muitos investimentos e precisa, sobretudo, de novos investimentos. E foi aí que nós começámos a pôr no papel as ideias daquilo que constituía realmente e que se adaptava ao nosso caso. Portanto, nós tínhamos uma frente de mar formidável, tínhamos mesmo que aproveitar, antes de tudo, a frente de mar, mas isso tinha que ter as condições, tinha que ter o passeio marítimo, os restaurantes, os cafés. A marina era um desejo que já era muito antigo, mas que nunca ninguém foi capaz de equacionar. Eu recordo-me de um dia ter vindo com o António Simões de Almeida aqui assim ao Clube Naval e perguntar-me onde é que ficava o molho rochoso frente aqui assim à Baía de Cascais, para nós termos uma ideia de onde é que podia ser implementado o molho para fazer a proteção das ondas enormes que no tempo em que o mar estava bravo vinham a rebentar e entravam pela Baía de Cascais dentro. E com base nisso mandámos fazer um desenho a um arquiteto e que, olhando hoje para o desenho que foi feito, é exatamente a marina que está feita, com pequenas diferenças. E então começámos a olhar onde é que a gente vai arranjar dinheiro. E a única maneira era a negociação que estava a começar do jogo do Estoril. E então faltavam 3 anos para acabar a concessão e o Estoril Sol candidatou-se novamente. Como eles achavam que tinham direito de ficar com a concessão, porque já a tinham há 25 anos, então toca de fazer o mínimo. Este foi o toque que nos uniu. Era exatamente usar o dinheiro que o jogo podia proporcionar para arrancar com um programa de obras
que era a única maneira desta região sair do buraco em que estava enfiado e arrancar para uma direção nova, mais moderna e mais dinâmica. Nós achávamos que devíamos criar uma notoriedade baseada na diversificação da oferta de atividades desportivas que, no nosso entender, deviam constituir, por um lado, espetáculo, mas por outro, prática. Quem diz o ténis diz o golfe. A outra atividade que foi extraordinária foi o primeiro grande prémio que traz os grandes nomes da Fórmula 1 a Portugal. E com isso toda a notoriedade depois que esta zona voltou a ter na sequência de uma manifestação desportiva extraordinária. O Viva Estoril surge devido a essa necessidade que nós sentimos de organizar qualquer coisa que de facto tivesse muita força lá fora, com força de imagem, força de organização e que atraísse de facto. Isto começou em 1981, portanto, nós começámos a apresentarmos-nos nos mercados que considerávamos prioritários e que tinham potencial para o nosso país, e nos anos seguintes, até muito ao aparecimento da internet, invariavelmente, todos os anos, íamos a esses mercados. Uma das grandes vitórias que tiveram foi a imprensa. Nós não tínhamos capacidade de chegar a ninguém nos queria ouvir, mal falávamos na concessão do jogo. Não, saímos daqui para fora. E o Expresso ouviu-nos. 2 jornalistas novos do Expresso acreditaram na nossa história, começaram a investigar, começou-se a aparecerem notícias sob o ponto de vista de vai haver uma concessão, vai haver muito dinheiro em jogo, esta zona precisa de muitas obras para a salvação do turismo da Costa do Estoril. Mas não bastava sonhar com a recuperação da vocação turística do concelho. Para que a obra nascesse eram precisos muitos milhões que o país e a Câmara Municipal, descapitalizados, não tinham como suportar. A solução passava assim pela renegociação da concessão de jogo do Casino Estoril. E, portanto, o primeiro grande objetivo é temos que abrir o concurso público e para isso implica que haja mais concorrentes. A certa altura, a Misericórdia de Cascais juntou-se a nós e conseguimos que um grupo ligado a casinos da África do Sul, chamado Sun International, entrasse para o nosso consórcio. E o concurso foi aberto, as regras foram criadas, havia uma base de licitação bastante forte naquela altura. Entretanto, a Estoril Sol teve mudanças internas. Um dos grandes acionistas vendeu a sua participação ao Stanley O, de Macau. E o Stanley O, como é óbvio, era dono do jogo de Macau, sabia daquilo a potes e sabia muito bem que tinha muito mais interesse em estar com agentes da zona do que contra a zona. Na abertura do concurso ofereceram 4 vezes a licitação e, portanto, quando me disseram perdemos o concurso, eu disse não, ganhamos o concurso. Nós estávamos aqui para arranjar dinheiro para fazer todo um programa que precisamos. Arranjámos 4 vezes mais do que aquilo que estava a ser pedido. E a obra nasceu. A Marina de Cascais, a renovação do passeio marítimo, a criação das piscinas oceânicas, o Centro de Congressos, a Escola de Hotelaria e Turismo, a criação do Parque Natural, a conclusão da autoestrada Lisboa-Cascais, a reabilitação das termas do Estoril, a requalificação da Cidadela e, sobretudo, o saneamento da Costa do Estoril, que recuperou as águas das praias da linha. Foram algumas das muitas obras estruturantes fundamentais que o grupo de hoteleiros sonhou e os lucros do jogo ajudaram a concretizar. A certa altura acabou-se o dinheiro do jogo, portanto era preciso continuar não é está feito agora, acabou, não. Tinha que ter tudo uma sequência e havia coisas que tinham que ser afinadas, etc, etc, etc. E aí foi a Câmara que deu o passo seguinte até chegarmos nesta altura que, fazendo um balanço, eu diria que é o dia da noite.
ou à noite do dia, mais assim. Toda a vida vivi aqui no Estoril e em Cascais e ainda agora vivo e fico satisfeito de ver que mesmo no inverno, quando não havia turistas, hoje Cascais está cheio de turistas. Fico satisfeito de ver que a imagem de Cascais está no sentido que nós sempre desejamos. O turismo no concelho de Cascais não assume só uma componente económica de elevada importância, mas assume-se também como formadora de uma cultura individual e social do concelho. A nossa vocação é para receber e para integrar, bem como a preservação do meio ambiente, das praias, da serra ou das ribeiras, pelo bem-estar de todos os que vivem em Cascais. Mas temos de conhecer a história. E há 50 anos um grupo de hoteleiros locais juntou-se para recuperar a vocação turística do Estoril e de todo o concelho, e as suas ideias levaram à construção do que é hoje Cascais. Foi uma longa e turbulenta viagem, com muitas dificuldades pelo caminho, que a resiliência destes empreendedores souberam transformar em oportunidades. A visão, a ambição e trabalho destes homens, muito à frente do seu tempo, levaram à concretização das principais obras estruturais que hoje são fundamentais para elevar a qualidade de Cascais e garantir o futuro da nossa região. Esta viagem, que começou nos anos 70 do século passado, diga-se, foi assim determinante para tornar Cascais como um dos mais significantes e extraordinários destinos turísticos a nível mundial.